sobre a morte. A morte sempre causa dor, não para quem vai, mas para quem fica. Só que existem dois tipos de dor, aquela que é santa e aquela que é maligna. Deus é tão bom que nos prepara para a despedida, desde a mais tenra idade. Quando éramos bebês e perdíamos do nosso campo de visão as nossas mães, o nosso cérebro interpretava a informação como se ela tivesse desaparecido e que jamais voltaria. É por isso que os bebês choram quando ficam sozinhos. Mas então, a mamãe reaparece, o céu se abre e a felicidade volta e se estampa naquele rostinho lindo com um sorriso banguelo. É a mesma coisa na escola, quando nossos pais nos deixaram pela primeira vez nas mãos daquela pessoa desconhecida, pensávamos que havíamos sido abandonados. Porém, passadas algumas horas, eis que os nossos pais voltam para nos resgatar. E se pensarmos que a maior dor da despedida estava com a criança, com certeza não conhecemos o coração de um pai e de uma mãe. Deus nos prepara para a dor da despedida. Desde que somos crianças, Ele nos prepara. Porque Ele sabe que haverá dias em que vamos ter que nos despedir de pessoas queridas que deixam este mundo. Haverá o dia em que o pai e a mãe não retornarão mais para nos buscar, nunca mais. E esse dia, sim, será de grande tristeza. Porém, como estamos sendo treinados por Deus desde pequenos, sabemos que uma vez passada essa breve vida terrena, haverá um novo reencontro, aquele que não comportará nunca mais despedida alguma. Naquele dia, no fechar e abrir de olhos, vamos todos nos reencontrar perante o trono de Deus. Pais reencontrarão seus filhos, bem parecido com aquele primeiro dia de aula. Filhos apresentarão aos seus pais seus netos e bisnetos, que no lapso de vida terrena não foi possível se coincidirem. Gerações e gerações se apresentarão num conjunto infindável de elos, pais que apresentam seus filhos para seus pais que apresentam seus filhos, para seus pais que apresentam seus filhos. Tudo isso acontece perante o trono do nosso Rei Jesus Cristo. A tristeza santa, portanto, é parte do aprendizado que devemos tão somente experienciar. Mas existe também aquela tristeza maligna, uma dor desesperada que não é ornada em choro, mas em pranto, onde não há soluços, mas gritos de desespero. Saiba, meu irmão e minha irmã, esta não é a tristeza para a qual Deus nos preparou. Esta é a tristeza do desespero daquele que não compreendeu que existe um desígnio eterno para todos nós. Por isso nos aproximamos de Deus o quanto antes. Sentamos aos pés de Cristo para aprender tudo o que for necessário para que a nossa paz jamais nos abandone. Quando ouvimos explicar sobre o porvir, não há espaço para o tipo maligno de tristeza, pois sabemos que todos haveremos de nos reencontrar num plano mais feliz e bonito, no qual Deus governa e que não há mais dor, tristeza, amargura, ódio, violência ou qualquer outro mal que nos habituamos a conviver neste mundo passageiro. Deus, em sua infinita misericórdia, ainda nos manda o Consolador para aplacar essa mesma dor para a qual Ele nos prepara, para que a tristeza logo se transforme em esperança, para que possamos continuar as nossas vidas sem pensar todos os dias naquela pessoa querida que se foi antes de nós. Por isso oramos em favor dos irmãos quando perdem seus entes queridos e amigos próximos, para que o Consolador venha dominar o seu coração e encurtar o período de luto. A Bíblia fala muito sobre a morte, porém até pouco tempo não possuímos as condições adequadas para compreendê-la. Por isso muitas doutrinas se equivocaram flagrantemente. É verdade que os segredos de Deus
são inalcançáveis pela razão humana. Porém, temos a sorte de viver nesta geração, onde a própria ciência conseguiu arranhar alguns mistérios do eterno relacionados ao tempo. Esse é o caso da teoria da relatividade. Hoje sabemos que o tempo é relativo. Ele não é um contínuo que tem início, meio e fim idêntico em todas as dimensões. A natureza lida com o tempo de uma maneira diversificada. Seu comportamento pode variar dependendo de certas condições. Ora, se o tempo varia nesta dimensão que está submetida às leis da natureza, quanto mais se pensarmos no plano de Deus onde vige a eternidade. Este brevíssimo parêntese serve para que a relatividade nos dê uma noção muito clara do que a Bíblia diz quando explica que a morte é um abrir e fechar de olhos. Agora podemos ter uma ideia próxima do que significa fechar os olhos aqui e agora e reabri-los naquele dia. Quando morremos, somos remetidos imediatamente a um ponto do tempo que a Bíblia anuncia como sendo o dia do julgamento final. Não importa quando a pessoa morreu, ela pode ter morrido há 3.000 anos antes de Cristo ou ontem. Independente do momento da morte, todas as pessoas são remetidas igualmente para aquele mesmo momento instantaneamente. Feche os olhos num hoje qualquer para reabri-los no mesmo amanhã. Portanto, aquele que morre nem percebe que se passaram anos, ou séculos, ou eras. Ele simplesmente fecha os olhos cercado de seus entes queridos e, ao abri-los, encontra os mesmos entes ao seu redor. Quando fechou o olho, estava cercado por seus queridos. Ou, pelo menos, tinha memória deles, ou estava indo ao seu encontro. Quando abre, ele os reencontra. Reencontra de novo os que lembrava, os que encontraria e os que via. Do seu lado direito estão alguns, do seu lado esquerdo estão outros. Todas aquelas pessoas queridas estão exatamente ao seu redor. Para a pessoa que se foi, a sensação é de que não passou nenhum único segundo e ela já está, mais uma vez, acomodada entre aqueles que amam. Quem vai não sente nenhum segundo de tristeza. A despedida é, portanto, um desafio para nós que ficamos, pois nós continuamos sentindo os efeitos do tempo como um contínuo, mês após mês, ano após ano, década após década. Para quem se foi, não passou sequer um único segundo. E hoje podemos compreender claramente isso quando aprendemos na física sobre a relatividade temporal. Agora faz todo sentido porque a Bíblia fala, por exemplo, que não devemos buscar conversar com os mortos. O que chamamos de necromancia é inútil e que esses mesmos mortos não ouvem coisa alguma. Claro que não. Eles não estão em nenhum limbo escuro, não estão aguardando nada em lugar nenhum. Cada pessoa que morreu está neste mesmo momento junto com cada outra pessoa que ficou, todos unidos numa linda confraternização diante do trono de Cristo. Então, como devemos proceder? Primeiro, buscar a Deus o quanto antes para nos prepararmos para as despedidas que teremos que vivenciar, para aprendermos a viver no amor todo o tempo, largando as mágoas que mais tarde podem produzir remorso. Aos pés de Cristo adquirimos a compreensão dos planos eternos e da vontade de Deus que a Bíblia nos ensina a ser inequivocamente boa, perfeita e agradável. Se é uma vontade boa, perfeita e agradável, isso não coaduna com a dor desmedida, com o pranto desesperado, nem com quaisquer gritos de terror. Se sabemos para onde vamos, não temos medo da jornada. Se sabemos onde os nossos entes queridos estão, não os procuramos onde não devemos procurar. Apenas nos abrigamos sobre as asas de Deus
e recebemos o Espírito Santo Consolador em nossos corações para continuar a jornada até que chegue o nosso próprio instante de fechar os olhos. Seguimos a vida com a certeza de que em algum momento vamos nos reencontrar e que este reencontro será uma festa, pois todos aqueles que receberam Jesus terão de Jesus a grande convocação. Venham, posicione-se à minha direita e tomem posse das bênçãos que Deus preparou desde antes do tempo. Amém e graças a Deus.